Lucas, capítulo 4, versículo 1. Eu quero ler 3 versículos com os irmãos e depois a gente se assenta e a gente vai discorrendo sobre essa palavra. Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Para onde? Ao deserto. Capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema que será trabalhado nessa noite, nesse simpósio, nessa escola, é o tema Ensine conduzido pelo Espírito Santo. É o tema do ano, é o tema da convenção, o tema a igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo. Nós, como cristãos, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E pensando nesse tema, que nos adverte, que nos chama para uma responsabilidade, quando diz ensine, mas de que maneira ensinar? E aí vem uma advertência para nós: conduzido pelo Espírito Santo. Ensinar, queridos, muita gente pode ensinar muita coisa, aquilo que é de Deus, que não é de Deus. Agora, para ser conduzido pelo Espírito Santo, a pessoa só vai ensinar o que Deus aprova, o que Deus quer, o que Deus confirma, e não é qualquer pessoa que vai ensinar conduzido pelo Espírito Santo. Somente aqueles que têm comunhão com o Espírito de Deus. E eu tenho 3 perguntas inicialmente para fazer a vocês. Primeira pergunta, e você vai levantar a mão se você entender a pergunta. Quem aqui ensina conduzido pelo Espírito Santo? Levante a mão. Gerou dúvida, hein? Segunda pergunta, você pensa e responde e levanta a mão, refletindo também. Quem quer ensinar sendo continuamente conduzido pelo Espírito Santo? Glória a Deus. E a terceira pergunta, que você não precisa levantar a mão, mas você vai pensar e refletir. Pergunta retórica: como ensinar? E é isso que eu quero trabalhar com você hoje. Como ensinar sendo conduzido pelo Espírito Santo? E pensando nesse tema, não tem nome melhor, nem nome maior do que o de Jesus, para nos ensinar a respeito de como ensinar conduzido pelo Espírito Santo. Eu fico observando no texto que nós lemos, que Jesus Cristo, sendo Deus, andou e teve comunhão e intimidade com o Espírito Santo para se conduzir aqui na terra. Jesus, sendo Deus, ele precisou e deixou exemplo para nós da aliança, da comunhão, da intimidade com o Espírito Santo para exercer o seu ministério. Agora, se Jesus andou com o Espírito Santo
para exercer o seu ministério aqui na terra. Se Jesus, aqui na terra, dependeu da aliança com o Espírito Santo para resolver muitos problemas e para ensinar aqueles discípulos que não eram tão fáceis assim, imagina você e eu. Imagina você e eu numa sala de aula, ou quem sabe em algum campo, em algum quintal, ou em algum espaço físico, ensinando a palavra de Deus. Pensa, como ensinar a Bíblia sem ter o Espírito Santo? É possível? Muita gente faz isso. Mas quando nós olhamos para a responsabilidade, como que vamos fazer a diferença através do ensino sem a presença do Espírito Santo? E é nessa reflexão que vamos então trabalhar, que quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, quero crer que vai passar aí e você pode estar anotando. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, primeira coisa que acontece em nossa vida, você pode ler bem forte aí, todos juntos? Olha o que diz em Lucas 4,14, diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Observa, ele voltou para a Galileia pelo poder do Espírito Santo. Aqui já mostra para a gente Jesus tendo uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Quando foi ser tentado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Agora, indo para a Galileia, ele volta, mas ele volta pela virtude, ele volta pelo poder do Espírito Santo. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E quando se fala de fama aqui, não é a fama que nós temos hoje de fama de redes sociais, mas fama aqui traz o sentido de uma vida que inspirava, uma vida que influenciava. E o que nos alegra quando nós olhamos para a vida de Jesus é que ele ensinava, e à medida que ele ensinava, sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele inspirava pessoas e ele influenciava pessoas. Três coisas aqui nesse texto, nesse versículo, a gente observa. Primeiro, Jesus, ele ensinava o quê? Fala de mensagem. Jesus tinha mensagem. Repete comigo, Jesus tinha mensagem. Um dos grandes desafios hoje na escola bíblica dominical, talvez não aqui é outro nível, é professor que vai para a sala de aula onde ele não tem mensagem. Tem a Bíblia, ele tem a revista, material didático, mas ele não tem mensagem. Não, mas como? Tendo a Bíblia, tendo a revista, como que ele não tem mensagem? Aí que vem um ponto importante. Não consegue levar a mensagem de Deus ao coração dos alunos. Não consegue, embora tenha a Bíblia, e às vezes até pesquisado a semana inteira. Mas quando se vê diante de uma classe, ele não consegue levar a mensagem de Deus ao coração dos alunos, e os alunos saem vazios. Por qual razão? Ele tem Bíblia, ele tem revista, mas não tem mensagem. E por que ele não tem mensagem? Não tem mensagem, por quê? Porque para nós termos uma mensagem, nós precisamos estar aliançados com a Bíblia Sagrada e com o Espírito Santo de Deus. Por isso que você vai encontrar professores que você diz, mas ele sabe muito, ou professora, mas sabe muito, conhece muito a Bíblia, tem muito versículo na cabeça, onde os alunos saem da aula admirando a inteligência, admirando o intelecto daquele professor, elogiando a memória, a capacidade de memorização daquele professor, mas memorizar a Bíblia, não crente também pode memorizar por meio de técnicas, pode memorizar versículos, pode memorizar histórias bíblicas. Agora, para ter mensagem, para tocar no coração do aluno e ver a mensagem entrando nos corações, para isso o professor tem que ter a presença do Espírito Santo, tem que ter a presença de Deus.
O professor precisa ter mensagem. Outro ponto importante aqui, inspiração fala de exemplo. Por que Jesus inspirava pessoas? Porque a vida de Jesus comovia, a vida de Jesus tocava, a vida de Jesus balançava, a vida de Jesus sacudia os modelos da época. Por quê? Porque Jesus era exemplo de santidade, era exemplo de servo, era exemplo de homem que andava com Deus, era exemplo do próprio Deus que se fez homem. Então Cristo, ele se tornou inspirador, por qual razão? Porque ele era exemplo. Ele ensinava, queridos irmãos e queridas irmãs, ele ensinava diferentemente dos saduceus, dos fariseus. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade, ele ensinava tendo vida para ensinar. E algo triste é quando o professor não inspira. Obrigado. Algo triste é quando o professor não inspira. Por que não inspira? Porque não tem vida. Quem não tem vida não vai inspirar ninguém. As pessoas podem elogiar a nossa capacidade técnica, a nossa desenvoltura, mas nós não vamos mexer na alma de ninguém. Por qual razão? Porque não somos exemplo. O exemplo inspira. E você vai encontrar aquele professor que entra, às vezes, na sala de aula, onde não tem técnica de memorização, onde não tem capacidade de citar muitos versículos, mas os parágrafos que ele vai ensinando, a mensagem que ele vai falando, as experiências que ele vai testemunhando com os alunos olham para ele e falam: é Deus na vida desse homem, é Deus na vida dessa mulher, é Deus na vida desse jovem ensinando, é Deus na vida. Ou seja, quando esse professor entra na sala, ele não consegue expressar muito conhecimento teológico, mas o que ele ensina comove, toca, inspira. Por qual razão? Porque no decorrer da semana, quando os alunos olham para aquele professor, eles veem Deus. Observamos que, além de ensinar, além de inspirar, Jesus também influenciava. E como que Jesus influenciava? Jesus influenciava através de relacionamento. Nós só vamos conseguir influenciar alguém pelo relacionamento. Todo mundo que tinha contato, por mais breve que fosse com Jesus, era tocado por ele. Sabe o que é isso? Relacionamento. Agora, imagina um professor de escola bíblica dominical, passa a semana inteira, não manda mensagem para ninguém, não cumprimenta ninguém, passa no corredor da igreja, aqui não, aqui outro nível, só lá para cima. E aí, passa no corredor da igreja, no domingo à noite, outro dia, e não olha para o aluno. Aí na classe, ele quer chegar na classe e encontrar a classe cheia, mas não diz bom dia, não diz boa noite, não diz a paz do Senhor, não diz graça e paz, não diz nada durante a semana. Mas aí ele chega todo fogo puro ali na sala: cadê meus alunos? Não estão faltando? Aí cobra o superintendente. Passou a semana inteira sem relacionamento e quer ter relacionamento com a turma só no domingo, ou só na terça, ou só na quarta. Há poder no sangue de Jesus. Se nós queremos ensinar, sendo conduzido pelo Espírito Santo, então saiba de uma coisa: Deus nos chamou para influenciar, e para influenciar nós temos de ter relacionamento. Ah, mas eu sou tímido, minha personalidade, meu temperamento. Amados, tendo o fruto do Espírito, acaba tudo isso aí. Vamos parar com essas conversas. Ah, tímido, eu sou meio retraído. Não é não, não é retraído para falar de política, não é retraído para conversar com o vizinho, não é retraído para conversar na oficina, não é retraído para conversar na feira, só para conversar com a aluna que é retraído. Não, se tem barreira, se tem bloqueio, por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É o tema aqui, ó, conduzido pelo Espírito Santo.
essa timidez vai sair, vai quebrar, vai sair do seu coração, porque o Espírito Santo vai te dar um novo estilo de ensino. Você vai ter mensagem, aleluia, você vai ter vida, e mais, você vai influenciar, porque você tem mensagem, e você tem a presença do Espírito Santo. Quem aqui tem mensagem? Quem aqui tem a presença do Espírito Santo? Então nós vamos influenciar. Prosseguindo, queridos, segundo lugar, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos e cultivamos a leitura da palavra de Deus. Olha o que diz o texto em Lucas capítulo 4, para o nosso coração, versículo 16. E chegando a Nazaré, aqui, gente, Jesus estava entrando aqui com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo e pela virtude do Espírito Santo. Então, olha o que diz o texto: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Levantou-se para ler. Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? É que quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos e cultivamos a leitura da palavra de Deus. E o pastor me antecedeu aqui, falando sobre a leitura da palavra. E quantos crentes que não leem a palavra? Quantos professores que não leem a palavra? Eu não sei se vocês já viram, hoje não tem mais isso, mas não sei se vocês já viram no passado, o professor que só coloca a mão 24 horas antes de dar aula. Alguém já viu um exemplo antigo assim de professor? Hoje não tem isso. Coloca a mão na revista e a mão na Bíblia 24 horas antes de dar aula. Quando o superintendente falou: o professor faltou, passou mal, precisou viajar, dá aula lá para mim. Eu não estudei lição. E ele é professor da classe. Quando, realmente, às vezes o professor é professor de adolescente, se ele for chamado emergencialmente para a classe de criança, é compreensível, porque ele vai socorrer numa área que ele não está treinado e não está comumente escalado para ensinar ali. Isso é compreensível. Agora, professor que está na classe dele, o colega faltou, e ele fala que não estudei a lição. Sabe qual é o nome disso? Negligência. Sabe qual é o nome disso? Relaxamento. Ainda bem que no Sul não tem isso. Então, queridos, se nós que já fomos comissionados, já fomos convocados, já fomos escalados para dar aula numa classe, se é criança, se é jovem, se é adulto, se é idoso, se é terceira idade, se é homem, mulheres, cada igreja tem a sua distribuição no tocante à sala de aula e classe. Se você já foi nomeado, nós temos de estudar as 13 lições. Nós não podemos apenas estudar para ensinar, nós temos de estudar para nos alimentar, estudar para viver, estudar para continuar crendo, estudar para conhecer. Quantas vezes o professor chegava: não estou preparado, mas você é professor dessa classe, não deu, correria. Amados, Deus está nos incentivando hoje aqui, para nós fazermos o quê? Cultivarmos a leitura da palavra de Deus. Jesus lia a palavra de Deus. Jesus lia a palavra de Deus. E nós podemos ler a palavra de Deus com diversos aspectos. Vou citar alguns exemplos aqui. Você pode fazer a leitura da palavra de Deus, por exemplo, uma leitura simples. Você pode fazer a leitura simples da palavra de Deus. Você abre o texto aqui e você vai ler
naturalmente, dentro do seu ritmo, dentro da sua capacidade, você vai fazer uma leitura simples. Qualquer pessoa que saiba ler e escrever vai conseguir ler, fazer uma leitura simples da palavra. E você vai tentar captar a ideia principal daquele texto que você leu. Isso é leitura simples. Agora, tem outras leituras mais aprofundadas. Exemplo, existe a leitura doutrinária de um livro da Bíblia e a leitura teológica. Vou citar um exemplo rápido aqui que me vem à mente. Quando você pega a carta aos Romanos, você pode fazer diversas leituras dentro dessa carta. Exemplo, você pode fazer uma leitura doutrinária da carta aos Romanos. O que seria uma leitura doutrinária? Exemplo, pelo menos, a grosso modo, tem mais, mas a grosso modo você poderia dividir a carta de Paulo aos Romanos em 4. Tá? Você poderia dividir em antropologia, soteriologia, escatologia e eclesiologia. Se você fizer uma leitura doutrinária e teológica da carta aos Romanos simples e rápida, você consegue distribuir essa carta em 4 unidades doutrinárias. Pode fazer mais subdivisões? Com certeza. Mas você consegue fazer 4 leituras dentro dessa carta. Você consegue enxergar a antropologia, que é a situação do homem como pecador, do homem mergulhado no pecado. Você consegue enxergar ali o plano salvífico de Deus, quando o próprio Deus chama Abraão no capítulo 4 e faz dele uma grande nação, ele não poderia gerar, sua esposa também, idades avançadas, amortecidos pela idade, mas Deus ultrapassou essas barreiras de amortecido pela idade, e a Bíblia diz para nós ali, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que ele creu em esperança, ele creu contra a esperança, ou seja, a fé que ele tinha em Deus ultrapassou as expectativas humanas, estava acima da expectativa humana, e você vai observar ali a antropologia, você vai observar a soteriologia, a escatologia, quando fala do plano de Deus através de Israel, e você vai encontrar a eclesiologia, que é no capítulo 12 em diante, que fala dos dons, fala da unidade da igreja, e aí por diante, das autoridades, enfim, até o final você vai encontrar a eclesiologia. Ou seja, é uma leitura teológica que você faz. Então é importante observar, você também pode fazer uma leitura biográfica. O que é uma leitura biográfica? Você olha para a carta de Paulo aos Romanos, você pode fazer uma leitura biográfica. Citei Abraão no capítulo 4 do livro de Romanos. Então você pode fazer uma leitura biográfica, ou seja, conhecer personagem bíblico dentro dos livros bíblicos. E quando você faz uma leitura biográfica, você não vai se preocupar em ler todo o livro. Você vai querer saber o que Paulo fala sobre Abraão na carta aos Romanos. O que Paulo fala sobre Abraão na carta aos Gálatas? O que Paulo fala sobre Sara, Agar, Ismael, Jerusalém? O que ele fala na carta aos Gálatas? Isso é o quê? É uma leitura biográfica. Você vai ter condições de trazer uma leitura biográfica de um livro. Também podemos fazer muitas outras leituras, como leitura geográfica. O que é leitura geográfica? É quando você vai pesquisar as cidades. Exemplo, um livro que tem uma geografia perfeita para a gente estudar a geografia bíblica, Atos dos Apóstolos. Quando você observa os apóstolos indo de uma cidade para outra, depois Paulo também, no capítulo 13, ele recebe a sua vocação para a obra missionária, e ali ele começa a percorrer, ou seja, você pode fazer uma leitura geográfica, e você vai pegar um mapa e saber onde Paulo entrou, saiu, viajou, evangelizou, onde ele não entrou, onde ele pôde entrar, é o quê? Uma leitura geográfica, ou seja, nós podemos fazer diversas leituras de um mesmo livro, de uma mesma carta, e desse livro. Isso é só para mostrar para os irmãos que esse livro que nós temos em nossas mãos, ele é inesgotável. Você pode fazer a leitura tipológica, quando você olha, por exemplo, a figura do tabernáculo, o que cada peça significa e prefigura. Quando você olha o tabernáculo, por exemplo,
construído, fabricado ali pelos homens escolhidos por Deus, pelos engenheiros, pelos costureiros, por aqueles homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não usaram só a inteligência deles, não. Eles foram cheios do Espírito Santo para poder construir o tabernáculo, para poder levantar o tabernáculo, desenhar o tabernáculo, colocar todos os desenhos, todos os detalhes no tabernáculo. E quando você olha para o tabernáculo, todo o tabernáculo se resume numa pessoa, Jesus. Isso é o quê? É uma leitura tipológica. Às vezes alguém fala, mas o que significa a pia? O que significa o altar? O que significa o pão da proposição? O que significa o candelabro? O que significa o altar do incenso? O que significa o altar da aliança, o local? O que significa? Tudo ali converge para um nome: Jesus. É a leitura tipológica. E quando você lê a carta aos Hebreus, você observa que a carta aos Hebreus trabalha o quê? Ao mesmo tempo que faz remissão ao tabernáculo, a carta aos Hebreus, a síntese dessa carta é o quê? É mostrar o quê? A superioridade de Cristo. A carta aos Hebreus converge para Jesus. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos patriarcas, ele é superior a Moisés, ele é superior aos animais, ele é superior a Melquisedeque, ele é superior aos sacrifícios. Por quê? Porque ele é o sacrifício perfeito. Ou seja, quando nós fazemos uma leitura tipológica do tabernáculo, converge para um nome, e esse nome é Jesus. Alguém aqui já fez encontro com Jesus? Alguém aqui crê em Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia! Então é leitura da palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, usar esses exemplos de leitura aqui para quê? Para avivar a nossa crença em Jesus, para dinamizar a nossa aula, para dinamizar o nosso encontro com os alunos. Agora tem professor que chega na sala morto, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, sem ler o livro de Deus, sem ler a palavra do Senhor, sem ter a mensagem do Senhor, sem se relacionar com ninguém. Vai sobrar o quê? Nada. A turma vai ficar em casa porque não aguenta. Professor que não tem Deus, professor que não tem a graça, professor que não tem a presença, professor que não é conduzido pelo Espírito Santo, vai esvaziar a classe. Por quê? Porque os alunos vão olhar para aquele professor, ele é legal, ele é interessante, mas não tem Deus, ele não queima o nosso coração, ele não aquece o nosso coração, ele não confronta a gente a mudar. Queridos, é hora de nós sermos professores cheios do Espírito Santo, e não quer dizer que você tem que dar aula gritando, não. É você dar aula cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença. Aleluia! Quando você chegar na porta, os alunos já vão observar que o teu rosto é o rosto de alguém que anda com Deus. Glória a Deus. Tem a leitura devocional. O que é leitura devocional? O que Deus quer falar comigo nesse texto? O que Deus quer falar comigo? O professor ele tem que ir para a sala de aula com esse entendimento. O que Deus falou com você? Não sei. Não entra na sala de aula se Deus não falou com você. A briga do professor durante a semana não é a briga de saber mais versículos, embora seja importante a memorização. A briga do professor durante a semana não deve ser de eu vou levar uma biblioteca para os meus alunos. Não, a nossa briga tem que ser o que Deus quer falar comigo e o que Deus quer falar com os meus alunos. Essa tem que ser a nossa briga. Toda vez que nós estudarmos, podemos ter 20 livros, 30 livros, mas a nossa briga tem que ser o que Deus quer falar com eles, o que Deus quer falar comigo. Agora, uma coisa é certa: se Deus falar aqui, se Deus tocar aqui, pode entrar na sala de aula, porque você vai ter mensagem, você vai ter vida, e você vai influenciar, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Lembra, em Lucas capítulo 24, por ocasião da morte de Jesus,
Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas alguns discípulos ainda não tinham visto, ainda não tinham tocado, ainda não tinham presenciado o Cristo ressurreto. E 2 discípulos foram para Emaús. Voltaram tristes, desanimados, e Jesus se aproximou deles. Cristo ressurreto. O que me chama a atenção é que Jesus foi atrás de discípulos, onde, quando a gente olha o nome de um que aparece ali, que é Cleópas, ele não faz parte do colégio apostólico. E Jesus vai atrás de alguém que não está no nome do colégio apostólico. Ou seja, aqueles 2 homens que voltaram para Emaús, eles não eram insignificantes aos olhos de Jesus. E Jesus sai de Jerusalém e vai para Emaús, atrás desses homens, e acompanha eles, se aproxima deles. Uma das primeiras coisas que Jesus faz é se aproximar deles. Coisa linda quando o professor se aproxima do aluno. Agora, tem professor que quer que os alunos se aproximam dele. Quem tem maturidade é você, quem tem a missão é você, quem tem vocação é você. Então é você, como Jesus, se aproxima das pessoas, se aproxima dos discípulos. E Jesus se aproximou deles e procurou saber o que eles estavam conversando. Jesus começou a interagir com eles. E Jesus, no caminho, aí lembra da leitura geográfica? De Jerusalém para Emaús, tem aí entre 11 e 12 quilômetros. E Jesus, nessa caminhada com eles, de 11 e 12 quilômetros, Jesus discorre, Jesus abre as Escrituras para eles no caminho. E quando chega, talvez, em algum trevo, em alguma encruzilhada, Jesus fez que ia para mais adiante e eles disseram: fica conosco. Será que os alunos estão falando para nós? Fica mais um pouco, professor, aqui. Será que os alunos estão dizendo: professor, fala mais um pouco nessa sala? Professor, explica mais um pouco, fala. Fica com a gente mais um pouco aqui. Será que nossos alunos estão dizendo: fica conosco? E Jesus, então, entra com eles para Emaús. E Jesus entra na casa deles, e na hora da refeição, eles deixam Jesus partir o pão e deixam Jesus dar graças. E quando Jesus parte o pão, eles falaram: não, espera aí, só um parte o pão desse jeito. Ninguém consegue imitar. Só um parte o pão desse jeito. Ninguém consegue imitar. Só ele. Então é Jesus. Quando eles entenderam que era Jesus que tinha caminhado 11, 12 quilômetros com eles, Jesus desapareceu, mas eles conversaram. Agora você lembra que quando ele discorria, interpretava, falava para nós as Escrituras no caminho, lembra que quando ele falava, o nosso coração pegava fogo, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. Lembra que isso acontecia? Sabe qual é a minha oração, meus irmãos e minhas irmãs? Sabe qual é a minha oração? Que todas as vezes que eu entrar numa sala de aula, é que o fogo da palavra possa queimar os nossos corações. Eu não sou pregador profissional, eu sei o que é dar aula na escola bíblica dominical, eu sei o que é ter aluno, eu sei o que é visitar, eu sei o que é ligar, eu sei o que é ter cheiro de escola bíblica dominical. Não sou visitante, sou professor há 31 anos, ininterruptamente da escola bíblica dominical. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu vivo, eu respiro, eu amo a escola bíblica dominical, e a minha oração é que todas as vezes que eu ler as Escrituras com os meus alunos, que o coração deles possa queimar. A minha oração nessa noite também é essa, que quando você entrar na sala, ou quando você usar o microfone para pregar, para ensinar, que o coração dos alunos possa queimar pela palavra, arder pela palavra, queimar pela palavra. Quantos querem o coração queimando pela palavra? Que o nosso coração se queime pela palavra, que o nosso coração se queime pela palavra. Mas para queimar o aluno tem que queimar aqui primeiro.
isso que a gente precisa, gente, é palavra queimando na alma. É isso que a gente precisa, palavra queimando no coração. Ah, mas eu estudei muito, eu estudei muito, eu pesquisei, eu sou meio, não é meio, você tem que ser queimado na palavra. Que conhecimento é esse que não te queima? Que estudo é esse que não te queima? 10 horas por semana, 20 horas por semana, 30 livros na mesa. Que pesquisa é essa que não te queima? Que leitura é essa que não te incendeia? Que ensinamento é esse que não queima no teu coração? É porque está lendo coisa morta. É porque está lendo coisa morta. É porque está lendo veneno. Mas há poder no sangue de Jesus. Que todo veneno saia dos nossos ensinos. Aleluia. Tem que queimar. Aí vai uma turma desviada para frente da classe. Aí fica desenhando um monte de coisa. Coloca lá 5 correntes. Beleza, coloca 5 correntes. Mas qual corrente que está queimando a sua alma e mudando a sua vida, poxa? Aí vai e coloca, eu vim aqui colocar dúvida na sua cabeça para você pesquisar. Você não veio colocar dúvida. Você veio colocar sede. E sede do Deus vivo. Tem que entender o contexto. Qual é o teu contexto? Ah, mas não, o teu contexto é igreja. E igreja tem sede de Deus. E você está dando o que para a igreja? Ah, mas eu estudei, eu falo com propriedade, irmão. Deus me deu graça e oportunidade de estudar. Agora eu vou iniciar daqui a alguns dias, a partir de 1º de agosto, enfim, vou iniciar meu doutorado em teologia no Rio Grande do Sul. Então, eu amo estudar, meu irmão. Eu tenho acesso a excelentes literaturas. Concluí meu mestrado, graças a Deus. Tive acesso a excelentes professores. Mas eu não deixo nenhum professor que não tem Deus mexer na minha comunhão com Deus. Eu não deixo nenhuma literatura, nenhuma, afetar a minha comunhão com Deus. Nenhuma. Eu posso ler, meu irmão, livro de 1000 e poucas páginas de homens incrédulos por causa de pesquisa teológica, às vezes a gente tem que fazer. Mas aquele texto ali não mexe em nada. Por quê? Porque quando você tem encontro com Cristo ressurreto, você tem uma fé inabalável. Eu posso ler 5.000 páginas de homens desviados que não vão tirar o Cristo ressurreto da minha vida, e vou continuar falando em línguas, sendo cheio da graça, sendo cheio da unção, sendo cheio do Espírito Santo. Deus tem uma obra linda para fazer nessa noite. Ele veio e Ele está aqui para queimar o nosso coração. Onde está a igreja que tem o coração que queima pelas Escrituras? A igreja que tem o coração que queima pelas Escrituras. Aí uma turma lê uns livros aí, já fica, sei para que falar línguas, Jesus não falou em línguas. Uma vez, Jesus não falou em línguas, então, não tem nada aqui que diga que ele falou em línguas, mas ele prometeu. Se ele é verdadeiro, eu creio que ele é. Se ele falou que ia derramar o Espírito dele para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido,
Se ele falou em línguas ou não, eu não tenho um versículo para te dar, mas eu tenho que ele prometeu e ele cumpriu, ele prometeu e ele cumpriu, ele prometeu e ele cumpriu e continua cumprindo. A palavra dele é verdadeira. Alguém acredita que a palavra de Jesus é verdadeira? Nós não podemos deixar o embaraço entrar em nossa vida. Aí tem uma turma que vai matando o ensino. Não adianta nada falar em línguas e não pagar conta. Não adianta nada profetizar e ser mentiroso. Não brinca com o Espírito Santo. Se alguém fala em línguas e não está pagando conta, ele resolve para lá. Mas que Jesus batiza no Espírito Santo, batiza. Que o dom de profecia verdadeiro, como diz a Escritura, que os dons são santos, eles são santos. Se alguém não está zelando, vai ter que passar pelas consequências futuras. Mas o dom é verdadeiro, é genuíno, é de Deus. Então nós continuamos crendo na manifestação atual do Espírito Santo. Eu não entendo as coisas. Eu não entendo, crente. Canta hino da harpa, não chora. Canta hino church, não chora. Canta worship, não chora. Canta sertanejo, não chora. O rock gospel também não chora. Você coloca violão, o camarada não chora. Você coloca acordeon, não chora. Coloca orquestra, não chora. Então vamos colocar coral, também não chora. Que coração duro é esse? E tem hora que o pastor não é aqui, mas tem hora que o pastor faz de tudo. Não estou dizendo que é aqui, mas pelo Brasil. Coloca todos os ritmos, todos os estilos, para ver se a turma se abre. Então a turma não se abre para Deus, não. Fica ali seco, morto. Ainda bem que eu estou vendo aqui uma igreja viva. Tem igreja viva aqui, tem crente vivo aqui. Tem crente vivo. Nós ensinamos, queridos, e cultivamos a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Terceiro ensinamento para as nossas vidas. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos e abrimos a palavra de Deus aos alunos. O que Jesus fez? No versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Dado a quem? Dado a Jesus. E quando abriu o livro, que aqui a palavra no grego é desenrolou o livro, que o livro não tinha essa configuração que nós temos aqui hoje, papel, era rolo. Jesus desenrolou, aqui não fala desenrolou mistério, não. Ele desenrolou o livro. Tá? Ele abriu o livro aqui. Coisa linda é quando a igreja abre o livro, quando o professor abre o livro. Uma vez eu tive de aconselhar um professor de escola dominical, e ele muito nervoso, ele levava uns 5 livros para a sala de aula. Um dia eu sentei na sala, fiquei lá ouvindo a aula dele e participando também. Aí ele deixava a revista e deixava a Bíblia, que é o livro principal, e ele falava, aqui ó, esse teólogo aqui, ele fala assim, ele pensa assim. Aí lia, gente, uma página inteira daquele teólogo. Aí fechava. Aí esse aqui, gente, esse aqui ele lê assim, ó, esse aqui ele pensa assim, ele tudo. Eu fiquei 20 minutos na sala de aula, tudo bem, pode ler para crescimento, para conhecimento, pode ler. Mas não abriu a Bíblia um momento. O problema não é que você não possa ler a participação de algum autor, não é isso. O problema é quando a gente fica preso em vários autores e esquece da palavra. Porque o que permanece no coração de alguém é a palavra. O que muda a nossa vida é a palavra. O que o aluno pode levar para casa é a palavra. Eu vou embora daqui a pouco, daqui uns dias, daqui umas horas. Vou embora. Mas a palavra ela vai ficar aqui. Daqui a pouco você não vai nem lembrar de mim mais. Mas a palavra vai estar com você. A palavra é o teu alimento diário.
Todos os dias você vai comer, você vai se alimentar, você vai beber dessa palavra. O que nós não podemos abrir mão é da leitura da palavra. Abrir o livro, abrir as escrituras. Agora, temos de começar a abrir o livro em nossa casa. E a gente tem que começar a ter comunhão com esse livro. E nós temos que, em algum momento, nós temos também de fazer uma leitura orante da palavra. O que seria uma leitura orante? É quando você se coloca dentro da palavra que você está lendo. Exemplo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, olha só, agora você tem como entrar no texto. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A leitura orante é você se colocar dentro da palavra e permitir que a palavra entre em você e que você entre na palavra. Você aqui não tem compromisso do que você vai ensinar ao aluno, não. Você tem compromisso de se enriquecer espiritualmente. É quando você lê a palavra, você fala, o que Deus quer comigo aqui? Eu preciso dessa palavra, eu quero entrar nessa palavra, eu quero mergulhar nessa palavra. Aqui você não está preocupado com a classe, aqui você não está preocupado com o aluno, não. Aqui você está preocupado é com a sua vida, aqui você está preocupado é com a sua alma, você está preocupado é com a sua fé. E aí, quando você for preparar a aula para os alunos, o teu terreno já está preparado para Deus agir. Então tem hora que o terreno difícil não é a classe, tem hora que o terreno difícil é aqui, ó. Nós. É igual Moody, quando ele disse que um dos maiores problemas da obra de Deus, do reino de Deus, não é os crentes, são os obreiros. Aqui não, pastor, aqui é outro nível. Mas tem hora que é assim, em algum lugar por aí. E eu cresci em igreja. Eu cresci em igreja, corredores da igreja, por sinal, bagunceiro. E um diácono despreparado fala, meu Deus, o que vai dar esse capeta? Diácono despreparado. Hoje um amigão meu, está vivo. Aí tem vezes que ele chega perto de mim, Deus faz milagre, né? Graças a Ele que Ele faz milagre. Eu não discordo dele não, precisava me converter mesmo. Mas não precisava dizer palavras insensatas, né? Era bagunceiro, né? Tacava fogo na igreja. Enfim, então a gente cresceu na igreja. E quantas vezes a gente via crentes, irmão, reunião de departamento, reunião de obreiro, crente saindo chorando, obreiro, não sei o quê, obreiro marcando, escrevendo no caderninho que queria falar no dia da reunião contra o pastor. Eu via tudo isso aí, eu não participava quando criança da reunião de obreiro, mas como eu morava em casa pastoral, meu pai pastor, então a gente ficava atrás das portas, atrás das cortinas, vendo alguns movimentos, movimento de discussão, movimento de injustiça também, enfim, então a gente cresceu em tudo isso. Mas o que me chama mais atenção é que nenhuma frustração que meu pai teve, nenhum sofrimento que ele teve, nada disso impediu o chamado de Deus na minha vida. Porque embora ele chorasse, embora ele sofresse, embora ele passasse humilhações e perseguições como obreiro, como pastor, ele sempre se mantinha na linha de homem de Deus. E eu não ficava nem preocupado com o que falava, eu só dizia o seguinte, eu quero ser como esse homem aí, porque para aguentar isso aí... que nem saber se tinha crítica, se tinha pedrada, se tinha perseguição, e nem saber, eu quero ter essa graça, essa unção. E teve uma vez, gente, que foi um grupo de obreiros lá na porta da minha casa, a casa do meu pai, né? Eu era criança. Foram lá falar um monte de palavras sujas, dizer, nós vamos dividir a igreja.
e nós vamos fazer isso, não sei o quê. Aí meu pai ficou em pé na porta assim e falou, você fica à vontade. E eu fiquei olhando assim para o rosto do meu pai e tal. Aí, em dado momento, eu vi ele derramando lágrimas assim, mas não perdi a linha, mas derramava lágrima. Não perdi a linha. E nós vamos fazer isso. E não... A vizinhança vendo, gente, mas sabe o que era? Obreiros. Não eram novos convertidos, obreiros. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Resumindo, teve um que um mês depois morreu. O outro ficou em cima de uma cama, perdendo os membros do corpo, e chamou meu pai lá. Estou perdendo os membros do corpo, e eu sei que não deveria ter feito aquilo que eu fiz, e quero te pedir perdão. Meu pai foi lá e falou, está perdoado. Depois que meu pai perdoou, 48 horas, Jesus levou também. A turma que foi no portão não tem nenhum vivo hoje. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Eu estou falando isso, queridos, para entender que quando Deus chama, quando Deus tem uma obra em nossa vida, e eu creio que Deus está falando com alguém aqui hoje, você não tem que entregar cargo, meu irmão, porque teve uma luta, teve uma dificuldade, ou alguém olhou de cara feia para você. O que a gente mais precisa é ser queimado pela presença de Deus. Perseguição sempre teremos, lutas sempre teremos, zombaria sempre teremos, críticas sempre teremos, mas o que nós não podemos abrir mão é da presença do Espírito Santo. O que nós não podemos abrir mão é da presença do Espírito Santo. Eu não sei como está o seu coração, minha irmã, o seu coração, meu irmão. Pastor, estou me criticando. Fica tranquila, entra no secreto, entra na presença de Deus, entra na aliança com o Senhor, se esconda na sombra do Onipotente, se esconda no refúgio do Senhor, e Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. E se alguém aqui hoje entrou caído, entrou desanimado, entrou triste por causa de uma palavra de ofensa, a palavra de Deus hoje está aqui se manifestando a você. Deixa a palavra limpar o teu coração, deixa a palavra limpar a tua mente. Ali a Bíblia está sendo aberta, receba a mensagem. Aleluia. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos e encontramos com precisão os textos que vamos ministrar. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui em Lucas 4,17, que fala que quando Jesus abriu o livro, desenrolou o livro, ele achou. Esse achou aqui não é um achou de achismo. Já viu pessoa que, o que Deus vai falar comigo hoje? Aí fecha o olho e... Não é esse achou aqui o verbo. O verbo grego aqui é heurisco, ou seja, ele encontrou pela prática e pela experiência. Não é um achismo, não é um chute, vou ver aqui onde... Não. Ele encontrou, ele achou o texto porque ele tinha experiência e prática naquele texto. Coisa linda. Eu não sei se os irmãos já viram, quando o pastor diz assim, vamos abrir no livro de Mateus. Aí tem crente que está lá em Gênesis ainda. Aí ele pula lá para 1 Pedro. Mas não acha Mateus. Luta, tribulação. E aí termina a leitura. Essa Bíblia é muito difícil.
Tem aluno, tem professor que não sabe onde os livros estão. Profeta Joel, dá uma olhada aí vai lá para Judas. Quando fala para abrir em Judas, ele está lá nos menores, profetas menores. Está procurando Judas lá perto de Oséias, perto de Abacuque, perto de Jonas. Vai que é irmão deles. No tocante ao reino de Deus, são todos irmãos mesmo. Perdido, Jesus não estava perdido. Jesus, ele achou o livro e ele encontrou pela experiência, pela prática, o texto que deveria ser lido. Coisa linda é quando o professor tem intimidade com as Escrituras. O professor ele tem que ter uma Bíblia, irmãos. Me permita usar essa expressão, uma Bíblia de guerra. Pastor, o que é Bíblia de guerra? É aquela Bíblia que você tenha mais facilidade, que tenha mais as suas digitais. Aí tem professor que no dia que vai dar aula, ele pega na estante a Bíblia mais nova que ele tem. Aí na hora de achar o versículo, irmão, se alguém não ajudar, não vai. Se não memorizou, se não anotou, se não tem uma cola aqui, não vai. Hoje, tudo bem, pastor, mas hoje tem um celular que ajuda. Ok, o celular ajuda, mas tem momento que o celular descarrega, você esquece o celular também. Tem hora que você vai para um lugar que não tem internet. Mas o celular não abre. Na hora que você mais precisa, já até aplicativo bloqueia tudo. Apaga a luz do celular, você não consegue acender o negócio por causa do nervosismo. Aí depois que acaba a aula, acende tudo. Tudo volta ao normal depois que termina a aula. Mas você está nervoso ali, aí o tablet não funciona, o notebook não funciona, o celular não funciona, por causa do nervosismo. Por isso que a gente precisa ter intimidade com as Escrituras, ler as Escrituras. Temos de ler as Escrituras todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quantos pedem para Deus misericórdia para ler a Bíblia todos os dias? Queridos, finalizando a palavra nesse momento, Lucas 4,18, um próximo ensinamento para finalizarmos por hoje. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos debaixo da unção do Espírito. Olha o que nós lemos em Lucas 4,18, o Espírito, olha o que Jesus leu, o Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu, olha que palavra linda, pois que me ungiu. Se Jesus foi ungido, gente, nós, eu não entendo isso. Pessoas que querem ser tão espetaculares na magistratura cristã, mas não querem a unção de Deus, sendo que Jesus tinha. Jesus estava aqui mostrando para nós a relação entre Ele e o Pai, a relação entre Ele e o Espírito Santo. Como que vamos abrir mão? Se Jesus tinha essa relação perfeita com o Espírito Santo, a relação perfeita com o Pai, como que vamos abrir mão dessa relação com o Pai? Como que vamos abrir mão dessa relação com o Espírito Santo? Observa, meus irmãos, que quando nós ensinamos, conduzidos pelo Espírito Santo, nós estamos debaixo da unção. Eu não sei se os irmãos já viram um pregador que às vezes quer desmerecer as pessoas. E cuidado com isso quando você quer desmerecer as pessoas. Lá em nossa igreja, o meu pai não teve a oportunidade de estudar que eu tive, porque na verdade ele foi o suporte para eu estudar. Ele tem terceira série, aprendeu a ler praticamente com as Escrituras. Agora, pela história de alguém que trabalhou no campo, como agricultor, como pecuarista, atrás do boi mesmo, atrás da vaca, quase morreu por causa de uma chifrada realmente, de uma vaca mesmo, quase, faltou milímetro para perfurar o coração e não perfurou, por um milagre de Deus, um menino de roça, sem estudo, sem o pai, a mãe que cuidou, depois mais tarde o padrasto, não teve oportunidade de estudar, mas ele foi o meu suporte para estudar. E é o meu referencial de vida de homem de Deus. Agora,
eu tive a oportunidade para estudar. Então, de vez em quando, aparecia lá na igreja, né, uns pregadores para acariciar o coração dele. Tem gente que estuda, mas não tem a graça de Deus. Não é pastor Manuel, pensando que ele ia ficar todo feliz, né, para tentar fazer moral com o pastor presidente da igreja. O senhor não tem estudo, mas tem a graça. Aí tem uma turma aí que tem anel no dedo, aí que se o demônio vier, vai ter que sair correndo. Querido, esse pregador ficou envergonhado. Porque o meu pai disse assim, olha, o meu filho tem anel no dedo. E se legião se manifestar aqui, eu nem levando a minha cadeira, ele vai lá e resolve. O pregador ficou meio assim, sem graça. Não resolve. Porque a unção não está no anel que ele carrega, não. A unção está nele. Então, queridos, cuidado com pessoas que querem depreciar para tentar ganhar uma parcela da igreja. Não precisa fazer isso não, queridos. Nós precisamos da unção de Deus. Tem diploma? Dependa da unção. Não tem diploma? Dependa da unção. Sabe falar o português e olhe lá? Dependa da unção. Fala 5 idiomas? Dependa da unção. A unção é para a igreja, a unção está disponível para a igreja, aleluia, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, a unção está à disposição da igreja, o Espírito Santo está à disposição da igreja, tendo estudo, não tendo estudo, falando bem a língua portuguesa ou não falando bem, todos nós hoje temos de nos submeter à unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, não podemos abrir mão da unção do Espírito de Deus. O que não pode, queridos, é o estudo nos impedir de avançar. O que não pode é o estudo nos impedir de pregar a palavra de Deus. Mas eu estudei e não consigo evangelizar. Paulo, Jesus, eram homens das ruas. Eram homens doutores na palavra, mas eles iam para as praças, iam para as ruas, eram evangelistas, e Deus quer usar aqueles que não têm estudo, mas Deus quer usar aqueles que têm estudo também. Deus quer usar aquele que não teve oportunidade de estudar. Pregue você que não teve oportunidade de estudar, mas você que teve oportunidade de estudar, vai para a rua também e anuncia que Jesus Cristo é o Senhor. Em vez de debochar daquele que fala, nós vai, então você que é bom, vai para a rua e fala, nós vamos. Leva o certo, leva o correto, leva a sua bagagem, leva, porque tem alguém que precisa da mensagem de Deus. Tem alguém que precisa da mensagem de Deus. Professores, superintendentes, diretores, nós precisamos ensinar, conduzido pelo Espírito Santo.